Glória a Deus. Vocês estão com o boletim na mão aí, queridos? Amém? Glória a Deus. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Queridos, Deus tem trazido palavras maravilhosas, palavras tremendas na nossa vida, tem nos trazido, assim, riqueza, sabe? Para nossas vidas. Eu não sei quantos aqui têm experimentado isso. Eu oro a Deus para que todos, mas eu vejo aqui que bastante gente tem experimentado dessa abundância que Deus tem derramado com relação à sua palavra, com relação ao que Ele tem nos ensinado nesse local, não é verdade, queridos? Amém? E Deus tem nos conduzido esse ano a viver uma vida sem limites em Cristo Jesus, não é verdade? Mas às vezes nós olhamos para o nosso ser, já falei isso anteriormente e volto a dizer, que a tendência do ser humano é olhar para os nossos limites. A tendência do ser humano é olhar até onde eu humanamente posso alcançar. Só que mais uma vez, Deus está me trazendo aqui para trazer uma palavra à igreja de que realmente, amado, sem Cristo nós não podemos absolutamente nada. Mas o apóstolo Paulo entendeu muito bem a palavra que Jesus deu aos seus discípulos. E ele, aos Filipenses, ele diz assim: eu tudo posso naquele que me fortalece. Portanto, Paulo olhou e recebeu uma revelação de Deus de que realmente ele não era absolutamente nada, que ele era inútil ao propósito de Deus. Mas agora, em Cristo, ele agora teria a oportunidade, o privilégio agora de ser útil. Mas não por causa de Paulo, não por causa da sua sapiência, porque Paulo era um homem culto, Paulo era um homem bem estudado, ou seja, não por causa do que ele tinha ou do que ele aprendeu, mas por causa da presença de Jesus na vida dele. Amém, queridos? Amém. E Deus hoje quer trazer uma palavra ao nosso coração. O título da mensagem de hoje, queridos, é Vasos Frágeis, Obra Poderosa. Amado, nós somos vasos frágeis, nós somos limitados, mas o que Deus quer fazer na nossa vida e através de nossas vidas é poderosíssimo. Amém? Amém, queridos? Amém. O versículo base, amado, se encontra em 2 Coríntios 4, o versículo 7. Diz assim: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Queria escutar a igreja declarando esse versículo. Vamos lá? 1, 2, 3 e... temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amado, se ouvir que Deus deseja que você tenha uma vida sem limites em Cristo, pelo fato de conhecer as nossas lutas e limitações, se isso parece a você, querido, algo impossível, uma utopia, eu quero dizer mais uma vez a você que nós somos realmente frágeis. Nós somos, querido, completamente passivos de dodóis, sabe? Passivos, querido. Nós somos completamente pessoas de
não alcançarmos em certos lugares, não ter a capacidade para algumas coisas. E com relação ao reino de Deus, eu digo que humanamente falando, a nossa capacidade é zero. Por isso que Jesus, amado, ele diz: sem mim, nada vocês podem fazer. No reino de Deus, vocês não vão conseguir fazer absolutamente nada sem mim. Vocês não vão conseguir ter um casamento feliz se a minha presença não estiver na sua vida e dentro do casamento. Vocês não vão conseguir ter, querido, uma família feliz se eu não estiver na vida de cada um e também dentro da casa de vocês. Vocês estão conseguindo entender, igreja? Amém? Então, amado, presta atenção, porque a Bíblia nos compara a vaso de barro. E olha só, querido, que ela também diz que dentro desses vasos, que são completamente frágeis, que são fáceis de quebrar, que são completamente limitados, o Senhor, querido, ele coloca um tesouro aí dentro. Você sabia disso? Ele coloca algo dentro de mim e de vocês, querido, que é mais valioso do que toda a prata e do que todo o ouro que você possa encontrar na terra. Olha que coisa tremenda. Então, amado, o que eu quero convidar você essa noite, vocês estão aqui comigo, amém? Amém. Glória a Deus. O que eu quero convidar vocês essa noite, querido, prestem bem atenção nisso, é para que vocês e eu possamos conhecer um pouco mais, amado, sobre isso. Porque às vezes eu reconheço, mas reconheço mais ou menos. Eu acho que eu posso algumas coisas, e algumas outras coisas eu preciso de Jesus. Eu quero começar dizendo para vocês, querido, que no reino de Deus, se você acha que você pode fazer alguma coisa, o Senhor não entra nessa. Ou ele entra para governar 100%, ou ele não entra. Portanto, se você quiser dar só metade para o Senhor governar, eu já estou aqui dizendo para você, Deus já está falando através da minha vida assim, ele não vai entrar nessa. Então, por haver essas coisas, às vezes na nossa mente, por haver essas distorções, uma coisa que nós temos que trazer à nossa mente, que nós temos que saber, querido, é quem é esse Deus que nós servimos. Amado, eu não vou conseguir entender que eu sou vaso de barro, que eu sou limitado, que sem Deus eu não sou nada. Eu não vou conseguir entender isso se eu não entender quem é o Deus que eu sirvo, querido. Você tem ideia, igreja, qual é o Deus que você serve? Amém. Presta atenção, amado, acompanhe comigo 1 Crônicas 16, o versículo 25 e diante diz assim: porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Olha só, querido. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. O salmista, querido, no Salmo 90, o versículo 2: antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Querido, quando Deus levanta Moisés para entrar no Egito, para libertar o povo dele, é algo tremendo, porque Moisés recebe aquela palavra e fala assim: ok, que beleza, que bênção, mas está faltando alguma coisa aqui. E Deus fala assim: o que é, Moisés? Quando eu entrar e estiver de frente para Faraó, eu falo para ele que quem me enviou, querido. A resposta de Deus é algo assim que, humanamente falando, dá vontade de dar gargalhada. Mas é uma verdade, querido. A resposta dele para Moisés é assim, ó: diga que o eu sou enviou você. Pronto. O que você acha disso, querido? Deus te envia num local, você bate lá na porta. Quem é? Sou eu, querido. Estou aqui amando de uma pessoa. Ah, é? Quem foi que te enviou? O eu sou. Quem, querido? Porque Deus, querido, ele não era e hoje não existe mais. Ele é. Ele é o alfa e ele é o ômega. Ele é o princípio e ele é o fim. Ele já existia antes de todas
as coisas. Amém, queridos? Olha o que diz Isaías 43, amado, versículo 11, diz assim: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Versículo 13: Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Amado, operando o Senhor, quem é que vai impedir de agir? Não tem quem impeça o nosso Deus de agir. Você tem que entender, igreja, e eu tenho que entender que nós servimos a um Deus que pode todas as coisas, um Deus que é em todas as coisas, um Deus que fez e criou todas as coisas que existem, querido. Você está entendendo, igreja? Amém? Você sabe qual o ser humano que conhece a mente do Senhor? Eu digo para você, quer que eu te diga? Uma revelação assim de Deus, ó. Ninguém. Não tem nenhum. Olha o que Paulo diz, querido, em Romanos 11:33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Querido, presta atenção no Deus que você serve. Ele é antes de todas as coisas. E tudo, querido, começou nele, passou por ele, mas tem que voltar para ele. Por isso que o versículo básico começa dizendo assim, ó, que nós somos vasos de barro, para que a excelência do poder seja dele e não minha. Por quê, querido? Por quê, pastor? Porque tem que voltar para ele, querido. Tem que voltar para ele. A honra, a glória tem que voltar para ele. Você tem ideia, querido, de quem nós somos diante da glória de Deus? Você tem ideia? Olha o que diz Isaías 64:6. Todos nós nos tornamos impuros. Todas as nossas boas ações são como trapos sujos. Somos como folhas secas. E os nossos pecados, como uma ventania, nos carregam para longe. Querido, presta atenção no que nós somos diante da glória de Deus. Você tem noção do que é trapo de imundície? Você tem ideia do que é isso? Hoje em dia a gente não tem muita noção não, sabe, querido? Naquela época você sabe o que é trapo. Você quer ter ideia do que era trapo de imundície? Tem um período no mês de toda mulher que ela fica com uma certa, digamos assim, ela recebe uma certa visita, sabe? Pronto. Mensalmente. Não é verdade? Pronto. E o que acontece é que isso é normal. Não é verdade? Isso é normal, isso foi criado por Deus. Isso acontece, querido, com toda mulher. Amém, queridos? E o que acontece é que normalmente, hoje em dia, existem aquelas coisas que você compra na farmácia, né? Não é verdade? Como é que é o nome disso em inglês? Que eu já não me lembro. Fax? Não, não é fax não, irmão. Hã? Pad, olha aí. Pad, não é verdade? Olha, absorvente, olha aí. Absorvente em português, não é verdade? Naquela época não existia isso não, viu, querido? Naquela época acontecia que as mulheres usavam panos. Esses panos que saíam com o sangue que sai da mulher era chamado de trapo de imundície. Olha o que a Bíblia diz que nós somos diante da glória de Deus. Ah, pastor, eu não acho isso não. Querido, presta atenção, se você não acha isso, eu vou orar para que esse achismo fique de lado e você tenha certeza no seu coração que você e eu sem Deus não somos nada. Pastor, mas eu vejo o senhor aí pregando e tal, aquela coisa toda, que bênção, que homem de Deus, tirou Deus daqui, querido, morreu Zeca. O pastor Zeca morre. Você está entendendo, querido? Não tem pregação, não tem nada, morre. A palavra diz, querido, que nós estávamos após a queda do homem, nós nos tornamos, querido,
imprestáveis ao propósito de Deus. Sabe o que acontece? Nós servimos para absolutamente nada dentro do reino. Nada, querido. Mas pastor, eu me casei. Você não servia para ser cônjuge. Sem Deus você não serve para nada. Se você, querido, não no início dessa mensagem não tomar consciência disso, o que vai vir depois disso, amado, vai ficar parado, não vai entrar em você. Você está conseguindo entender, igreja? Amém, queridos? Então nós vimos aqui, amado, quem nós somos diante da glória de Deus. Você tem ideia quem nós somos diante da criação? Porque Deus criou tudo, querido. Deus criou toda a terra e tudo que nela há. Diante disso você tem ideia de quem nós somos? Presta atenção. O que o salmista diz no Salmos 8, versículo 1? Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expulsaste nos céus a tua majestade. Versículo 3: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visite? O que nós somos, querido, perto de toda essa majestade e poder que existe, irmão? O salmista está dizendo assim: o que é o homem perto disso tudo? Você consegue dizer para mim qual o tamanho dos céus ou não? Não, não é verdade? Sabe como é que Deus fez isso? O salmista está dizendo aqui que Deus fez isso com o dedinho. Sabe, querido? Fez assim, ó. Pronto, está pronto. E ficou essa maravilha que você vê, querido. Há um servo de Deus na palavra chamado Jó. Passou por uma luta, uma tribulação tremenda, dores tremendas. Chega um certo momento da vida dele que ele começa a questionar Deus com porquês. Por que o Senhor permitiu que eu nascesse? Por quê? Por quê? Por quê? As respostas de Deus, quando Deus começou a falar com ele, Deus falou assim: querido, onde é que você estava quando eu comecei a criar os céus e a terra? Onde é que você estava no princípio de tudo? Onde é que você estava? Deus estava falando assim: presta atenção, meu amado. Você não é a última Coca-Cola do deserto. Você não é o bam 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 da história. Porque eu sou. Mas nós, queridos, sem esse eu sou nas nossas vidas, não servimos para nada. Não servimos para absolutamente nada. Amados, por isso que eu procuro, me esforço para que isso seja verdade na minha vida. E eu oro ao Senhor para que seja verdade na vida de cada um. Não troque nada, meu amado, pela presença do Senhor. Não troque nada na tua vida pelas coisas de Deus. Deus sabe que você tem, querido, que trabalhar. Deus sabe que você tem um cônjuge. Deus sabe das tuas lutas, das tuas dificuldades. Não troque nada pelas coisas e pela presença de Deus na tua vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Olha só, querido, presta bem atenção. O salmista fala essas coisas todas e pergunta aqui: quem é o homem que dele te lembre? Se o filho do homem que o visite. Eu e você, querido, não somos nada, não merecíamos nada, mas um dia eu quero dizer a você que a graça do Senhor, ou seja, um favor que nós não merecíamos, esse favor nos alcançou. Você sabia disso? Se você está aqui hoje é porque a graça do Senhor um dia te alcançou. Pastor, não entendi. Se você está aqui hoje, meu amado, é porque algo que você e eu não merecíamos nos alcançou. Sabe o que nós merecíamos? Cruz do Calvário. Nós merecíamos a morte eterna. O Senhor Jesus vem, entrega a sua vida e morre no nosso lugar. Algo que nós não merecíamos. Você vai olhar na Bíblia, sabe como é que é o coração do homem, querido? O coração do homem é mau. Não presta para nada. Você está conseguindo entender, igreja? Pastor, será que eu tenho esse pensamento, né? Espírito de repente, de pobreza, espírito de miserável? Não, meu amado, não é você reconhecer quem você é. Se você diante de Deus reconhece quem você é,
Deus vai fazer de você quem Ele quer que você seja. Amém, queridos? Nós não somos nada, mas Ele nos faz tudo. Nós não servíamos nem para cauda, e Ele nos coloca por cabeça. Mas eu tenho que reconhecer, para que Ele possa nos colocar em lugares mais altos. Amém, querido? E essa graça extravagante desce, querido, sobre nós. Olha o que diz Salmos 8,5. Nós estávamos lendo anteriormente o versículo 3 e 4, na verdade, o salmista perguntando: quem é o homem que dele te lembres, o filho do homem que o visiste? No versículo 5 ele diz, olha o que ele diz aqui: fizeste-o, no entanto, por um pouco menor que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Amado, a presença de Deus é que faz toda a diferença. É a presença de Deus na minha vida e na sua, meu querido. Você está conseguindo entender, amado? Amém? Vocês estão aqui? Amém. Glória a Deus, eu pensei que fosse todo mundo arrebatado, eu tinha ficado. Glória a Deus. Rapaz, olha que coisa. Pensei que todos haviam sido arrebatados. Falei: Senhor, só eu fiquei. Aí quando eu levantei os olhos, eu vi que todos estavam aqui. É verdade? Amém, queridos? Amém. É a presença dele, é Cristo, querido, é em nós a esperança da glória. Presta atenção, querido, não é Cristo sozinho. Não sou eu sozinho, mas é Cristo em mim, a esperança da glória. Amém, queridos? Olha o que diz, meu amado, presta atenção. Efésios 2, o versículo 7 e 8 diz assim: para mostrar nos céus vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Meu amado, é um presente de Deus. Você foi salvo, amém? A Bíblia orienta você e eu a perseverarmos na salvação. Mas presta atenção, querido, não é pelo que eu e você achamos que podemos fazer, é pela graça, e é mediante a fé. Essa graça, ela é derramada na minha vida e na sua, mediante ao que eu creio, mediante a minha fé em Deus, mediante a minha fé na palavra. E a palavra em Tiago diz que a fé sem obras ela é morta. Portanto, querido, se eu não obedeço a palavra de Deus, logo eu não tenho fé, logo a graça do Senhor ainda não me alcançou. Você está conseguindo entender, igreja? Amém, queridos? Preste bem atenção nisso, porque é uma ordem. Pela graça vocês são salvos. Isso não é pelo que vocês fazem, isso é um presente que Deus dá, mas é mediante a fé de vocês. Amém. Então, se eu não tenho fé, se eu não vivo a palavra de Deus, se eu não obedeço, se eu não me submeto, o que acontece é que a graça do Senhor não me alcança. O favor que deveria me alcançar, que eu não merecia, continua não me alcançando. Por quê, pastor? Porque não está obedecendo a palavra, porque você não tem fé. Como é que sabe, pastor? Você está julgando que eu não tenho fé? Não, querido, se você não obedece é porque você não tem fé. Porque quando você crê que o negócio vai dar certo, querido, você faz. Se não, meu amado, vem aqui na frente que eu vou orar por você, vai repreender esse espírito aí demoníaco, que você vê que o negócio vai dar certo, você fala assim: não, eu vou fazer do outro lado que eu sei que vai dar errado. Que é isso, querido? Levanta o braço aqui, quem faz isso aqui? Olha aí, ninguém, não é verdade? É, querido. Mas não faz por quê? Porque ninguém é doido o suficiente para isso não, querido. Você tem certeza que vai dar certo, você crê, portanto você obedece, você faz daquele jeito que está sendo dito, não é verdade? Você está conseguindo entender, igreja? Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém. Presta atenção, amado. Eu comecei no início dizendo que nós temos que reconhecer quem nós somos, não é verdade? Amém. Você tem ideia o porquê que nós temos que reconhecer? Deixa eu falar um negócio para você. Porque se eu acho que eu não sou vaso de barro, se eu acho, querido, que eu sou vaso de honra, que eu sou o cara, que eu sou a última Coca-Cola do deserto, que Deus sem mim, coitado dele, sabe? Mais ou menos isso? Querido. Às vezes eu acho isso. Se eu não tivesse nascido
Jesus não tinha vindo ao mundo. Jesus só veio porque sabia que eu ia nascer. Isso aí eu peço para que Deus tenha misericórdia e que os olhos possam se abrir, porque ele está cego, coitado. Você está entendendo? Agora presta atenção, amado. Por que eu falei isso? Porque é o seguinte: porque Deus, ele não busca, querido, vasos nobres. Aquele que acha que é alguma coisa, Deus não busca isso. Eu sou um pastor. Sabe? Ele chega até puxando R. Eu sou um pastor. Aquela coisa tremenda. Sabe, querido? Mas não adianta nada. Não adianta ser pastor. E não adianta, querido. Porque se ele não reconhecer, querido, que sem Deus ele não é nada, que ele é vaso de barro, e que ele tem que se entregar na mão do olheiro e se permitir ser trabalhado, para que a vida dele mude, para que Deus possa entrar na vida dele. Deus não entra, querido. Se ele achar que ele é alguma coisa, que ele precisa de Deus só em algumas áreas, em outras não, Deus não entra. Deus olha esse vaso, Deus quando olha para esse vaso fala assim: esse vaso está achando que ele é vaso de honra, então não posso entrar. Porque ele já está se auto-honrando. A honra e a glória já está trazendo para ele mesmo. Quando Deus entrar, querido, ele acha que é Deus. Você está entendendo, querido? Amém? Então olha só, querido amado, o que diz em Mateus 11:25? Naquela ocasião exclamou Jesus: graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Querido, presta atenção, porque o que Jesus está dizendo aqui é algo tremendo. Se eu acho que eu sou alguma coisa, sabe o que Deus vai revelar a mim? Nada. Nada, querido. Eu vou falar tudo na carne, porque eu acho que eu sou alguma coisa. Jesus está falando aqui: porque escondeste essas coisas aos sábios e aos entendidos. Se você acha que você é um sabichão, querido, você está lascado. Se arrependa agora em nome de Jesus, porque você não vai entender nada que Deus falar com você. A palavra vai vir contra você, vai encontrar uma parede, uma muralha. Não, porque isso aqui eu entendo. Seja humilde, querido. Você pode até entender, mas seja humilde. Tenha humildade no seu coração. Escute o que as pessoas estão falando. De repente tem algo ali que você possa agregar naquilo que você já entende. Seja humilde, querido. Amém, igreja? A gente tem que aprender a ser humilde. Eu tenho que aprender, querido, que eu sou o que a palavra diz que eu sou, e eu posso o que a palavra diz que eu posso, e acabou. Se a palavra diz, querido, que eu não era nada, então não era nada. E agora, pastor? Agora eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém. Se tirar Jesus da minha vida, acabou, querido. Eu volto a ser um derrotado. É verdade. Amém. Você está entendendo, igreja? Amém, queridos? Então presta atenção. Deus usa, amado, as coisas simples e as coisas mais frágeis para envergonhar os sábios e fortes. Olha o que diz Juízes 6,15. Replicou-lhe Gideão: ó Senhor, como livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Querido, que coisa tremenda. Gideão, querido, diante de uma situação aqui tremenda, Deus, diante de um chamado de Deus, Deus falando: Gideão, vou te usar, você é a pessoa que eu escolhi. Gideão fala assim: Deus, mas logo eu sou o menor na casa do meu pai, a minha família então da cidade, misericórdia. É esses que Deus quer. Amém. Por isso que eu volto a falar, igreja, se você acha que você é alguma coisa, amado, está na hora de botar esse achar que eu sou alguma coisa de lado. Joga no lixo isso aí, querido. Joga no lixo para que você e eu possamos receber na sua íntegra, de maneira inteira, tudo que Deus tem para mim e para vocês. Aleluia. Amém? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Presta atenção, querido, porque o próprio Filho de Deus, para testificar as palavras dos profetas, amado, veio desse jeito, veio simples, mas transbordando do poder e da glória de Deus. Quer transbordar do poder e da glória de Deus, igreja? Amém? Amém. Meu amado, presta atenção, tem que ser simples. Tem que ser simples. Tem que ser simples, tem que ser humilde.
tem que fazer o que Jesus fez, se humilhou. E olha só, querido, o que é que diz em Miqueias 5:2? E tu, Belém Efratá, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será o quê? Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Querido, isso aqui eu acho tremendo, isso aqui eu acho maravilhoso. Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nascer, querido, num estábulo, dentro de uma manjedoura, não nasceu em palácio. Sabe, querido? Sabe por quê, meu amor? Porque tudo que você possa olhar nessa terra vai perecer. Tudo. E o que Deus está me trazendo hoje aqui para dizer é o seguinte, igreja: busque a coroa, querido, que não pereça. Amém. A coroa que não vai perecer, a coroa da vida que espera por mim e por você naqueles dias, querido. Amém. Deixa essas riquezas daqui de lado. Deus sabe do que você e eu necessitamos, e Ele vai dar de acordo com o seu propósito. Vai dar muita coisa para agradar os desejos do nosso coração, mas Ele vai olhar primeiro a fidelidade do teu coração, do meu, querido. Você está entendendo, igreja? Amém, amados? Glória a Deus. A honra, amado, pertence a Ele. Como Jesus fez, nós temos que fazer a mesma coisa. A palavra diz que nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele sendo Deus, Ele abriu mão de tudo, querido. Tomou a forma de um ser humano e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Eu acho interessante esse final do versículo, porque diz que ele foi obediente até a morte. O versículo podia parar até aí, mas ele diz que ele foi até a morte, e morte de cruz. Meu amado, não há na história da humanidade, não há, querido, morte mais sofrida do que você morrer crucificado. Você acha o quê? Que você morre pelo sangue que vai escorrendo? Não tem nada a ver com isso. O que acontece é que a pessoa fica ali crucificada, com aqueles pregos nos braços e nos pés, não é verdade? O que acontece, querido, é que se ele deixar o corpo ceder, o que acontece é que o diafragma comprime e ele começa a ficar sem ar. Então sabe o que ele faz? Os mais resistentes começam a se suportar, mesmo com os pregos nos pés e as mãos, e nos braços, os pregos, eles fazem força para se suportarem. Só que chega um certo tempo, o que acontece é que o que os soldados romanos faziam era quebravam as pernas para que eles não se suportassem mais. E o que acontecia era que o diafragma comprimia, querido, e a pessoa morria asfixiada. Já viu a agonia? O que a palavra está dizendo, querido, é que para essa graça que Deus tem à nossa disposição, Jesus, ele suportou todas as coisas. E ainda tem gente que chega para mim e fala assim: mas pastor, Jesus já carregou a cruz por mim, eu não preciso mais carregar não. Esse aí anulou o versículo que diz: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Você está conseguindo entender, igreja? Amém, queridos? Deus quer te alcançar nessa noite. Deus quer que você saia daqui cheio. Deus quer que você saia daqui um vaso transbordando. Mas Deus não quer que você saia daqui, querido, um vaso de honra por si próprio. Deus quer que você reconheça que você é vaso de barro. Deus quer que eu reconheça que eu sou vaso de barro, para que Ele possa encher do poder e da glória dEle. Amém, queridos? Glória a Deus. Presta atenção, amado, o que diz o salmista no Salmos 8, versículo 2: da boca de pequeninos e crianças, de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Olha de onde é que o nosso Deus tira força, querido. Eu vejo aqui crianças na igreja, mas crianças um pouco maiores. Não temos aqui nenhuma criança de peito mais. Mas olha o que a palavra está dizendo.
pequeninos e crianças de peito, suscitaste força. Você tem ideia do que Deus pode fazer na tua vida, querido? Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que você possa pedir ou pensar. Amém. Você está conseguindo entender, igreja? Amém. Diante do Deus que você serve. Olha o que diz Apocalipse 4:11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. É tudo dele, por ele e para ele. A palavra fala, querido. Você vai no livro de Ezequiel, a palavra fala sobre a parte onde a época, na verdade, é quando Lúcifer cai. Sabe por quê? Porque ele quis ser igual a Deus. Deixa eu falar um negócio para vocês, igreja. Deus não divide honra com ninguém. Se você acha que em qualquer coisa que você faça, você pode achar mérito em você mesmo, querido, já começa a se arrepender agora. Porque a honra e a glória é dele. Ele te usou por causa da graça e da misericórdia dele sobre a tua vida e minha. Você está conseguindo entender, querido? Não é porque eu sou o bambambam. Não é porque eu estudei na Universidade de Harvard. Tem nada a ver com isso. Na Universidade de Oxford. Não tem nada a ver com isso, querido. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Você consegue entender, querido? Se você não consegue entender, é como se fosse a melhor faculdade da época. E sabe o que o apóstolo Paulo diz? Você viu a obra que o apóstolo Paulo fez através das mãos de Jesus? Tremendo, não é verdade? Praticamente todo o Novo Testamento foi escrito por ele. Agora presta atenção o que ele fez. A palavra diz que ele teve tudo como perda, para que ele pudesse ganhar a Cristo. Ele se fez de tudo para com todos, a fim de salvar alguns. Querido, se nós não olharmos para nós, jogarmos tudo fora, não tem como Deus encher. Nós cantamos aqui hoje que vinho novo Deus só derrama em odres novos. Ele só derrama, querido, em vasos que eram velhos, sim, mas após receberem o Senhor Jesus, após se arrependerem, se permitiram ser trabalhados, e agora são odres novos. E agora está apto a receber o Espírito Santo, que é o vinho novo. Você está conseguindo entender, querido? Amém? Preste bem atenção, igreja. Deus busca nessa noite, além de vasos de barro, Deus busca vasos limpos. Não simplesmente vasos de barro, mas limpos. Porque às vezes, sabe, querido, eu reconheço que eu sou vaso de barro, mas sempre vai ter uma sujeira dentro, sabe, querido? Sempre vai vir uma sujeirinha ou outra. Por quê, pastor? Porque nós somos seres humanos. Nós erramos acidentalmente. Nós tropeçamos de vez em quando, não é verdade? Pronto. E Deus sabe. Mas Deus olha o nosso coração. Você está ali, querido, prostrado diante do Senhor, humildemente. O que acontece é que a gente vai permitindo que Deus comece a purificar o nosso interior. E essa purificação, querido, vem pela lavagem da palavra. Ela vai lavando. Chegar em casa, você faz uma experiência. Quer ver a experiência? Você faz assim, você pega um copo d'água sujo, certo? Água suja, completamente barrenta. Ok? Aí você abre a sua bica, a sua torneira lá, água limpinha, não é verdade? Aí você mete aquele copo de água cheia, suja, embaixo e deixa correr. Você tem ideia do que vai acontecer? Sim. Vou explicar para você. Ele vai transbordar, certo? E ele vai continuar transbordando, não é verdade? Mas você vai reparar que vai acontecer algo. A água ela vai ficando mais clara. Mais clara. Mais clara. Mais clara. Por quê? Porque a água limpa continua entrando. E a água limpa entrando, a água suja vai saindo. Deus espera que a gente faça isso, querido. A palavra vai entrando. E aqueles conceitos mundanos, o desejo da minha carne vai saindo. A palavra vai entrando. E os meus achismos, os meus conceitos vão saindo. E a gente vai se tornando cada vez mais puro. Deus está procurando esses vasos aqui essa noite.
Amém, queridos? Olha o que diz Isaías 1, o versículo 11. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos, de carneiros e de gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de ovelhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Olha aqui para mim um pouquinho. Às vezes eu acho que é pelo muito fazer, sabe? Não precisa ler a palavra, não. Eu vou todo culto e vou todo GE, não preciso ler a palavra. Você continua um copo d'água sujo, querido. Continua um copo d'água sujo. Ah, pastor, então eu vou trocar agora. Eu vou começar a ler a palavra e não venho mais ao culto, e também não vou mais ao GE. Vai continuar sujo. Ué, pastor, mas não é a palavra? Então, meu amado, a palavra diz em Hebreus no capítulo 10 assim: não deixeis de congregar como é costume de alguns. Pronto. Então é para estar na igreja, sim ou não? Amém. Amém? Pronto. E no GE? No GE está sendo ministrada a palavra aqui. Deus está falando com você ali, comigo diretamente, trazendo um ensinamento. Por amor, as nossas vidas colocou líderes ali para estarem ali nos conduzindo, nos guiando, não é verdade? Então é importantíssimo que você faça todos. É necessário todos. Você está conseguindo entender, querido? Amém? Mas às vezes eu acho que é pelo muito fazer. Não, eu vou a todos os cultos, vou a todos os GEs. Não é pelo fazer, querido. Não é pelo muito fazer que eu sou reconhecido. E olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que ele não se agrada disso. Versículo 12. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus atos? Olha só, querido. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também a festa da lua nova, os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Querido, não adianta vir ao culto, ir ao GE, não se encher da palavra e continuar a viver uma vida mundana. Isso desagrada completamente o coração de Deus. E você quer ver o que acontece? Olha, preste bem atenção, querido. Versículo 15, preste bem atenção. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Querido, que coisa tremenda. Deus está falando assim, meu amado, quando você se torna um religioso, quando você, amado, acha que é pelo muito fazer, que você é a última Coca-Cola do deserto, que você não precisa ler a palavra, que você não precisa estar em todos os cultos, que você não precisa estar em todos os GEs, e você começa a levar a vida desse jeito. Olha o que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo assim: quando eu estendo a mão para Deus, Deus esconde os olhos de mim, Ele não vê. Preste bem atenção. Quando eu multiplico as minhas orações, Ele não ouve. Você está conseguindo entender, igreja? O que está acontecendo aqui? Amém, queridos? Continuando, versículo 16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão e pereitai a causa das viúvas, querido. O que Deus está falando é o seguinte: para de olhar para o teu umbigo, tem pessoas ao teu redor. Para de olhar, querido, não é só você que tem problema, não. Todos têm problema ao teu redor. Começa, querido, a ajudar. Começa a se levantar como intercessor. Começa a ajudar. Começa a dar de graça aquilo que Deus te deu, querido, de graça. Amém. Começa a fazer uso. Amém, glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Aprender a fazer o bem. Aprender a fazer o bem. Aprender a fazer o bem. A palavra diz, queridos, se eu sei que eu tenho que fazer o bem e não faço, eu estou pecando.
Presta atenção, igreja. Presta atenção. Porque quando eu entro diante de Deus, querido, me lavando, me purificando, começando a olhar ao meu redor, as necessidades onde Deus quer me usar. Eu não vou orar não vou no fulano de tal orar pela vida dele ou pela vida dela, não, porque eu estou com a minha vida toda assim, toda assada. Eu estou com... Querido, presta atenção. Não estou falando para você abandonar a sua causa, não, meu irmão. Mas para de olhar só para o teu umbigo. Porque deixa eu falar uma coisa para você. Se há alguém enfermo, querido, e você impõe a mão sobre esse enfermo, clamando por cura, a unção de cura cai, e você sabe por onde é que ela passa primeiro? Pela tua vida. Portanto, querido, se você olha por cura, a cura passa por você, você é canal. Então preste atenção, igreja, porque o reino de Deus é diferente. O reino de Deus não tem nada a ver com as coisas desse mundo. Quando eu oro por alguém, a unção passa por mim primeiro. Portanto, eu recebo primeiro antes de chegar a pessoa. Amém. Você está conseguindo entender, igreja? Amém, amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E quando nós agimos dessa maneira, quando nós reconhecemos, nós começamos a nos lavar, reconhecemos que nós somos vaso de barro. O que acontece, querido, é que Deus transforma esse vaso de barro em vaso de honra. Não é você, querido, e não sou eu que me considero, que me honro e me considero vaso de honra. É Deus que vai te honrar. É Deus que vai fazer com que o teu nome seja reconhecido em toda a terra. Não é você e não sou eu, igreja. Amém, queridos? Presta atenção, amado. Presta atenção. O que é que diz Jeremias 18? O versículo 2 em diante diz assim: levanta-te dessa casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que com o barro na mão do oleiro, assim sois na minha mão, ó casa de Israel. Querido, Deus é tremendo. Aí você fala para mim: mas pastor, ele está falando aí de Israel. Você é o Israel de Deus hoje, querido. A igreja do Senhor Jesus é o Israel de Deus. Deus está falando com você e comigo agora, meu amado. E a pergunta é a mesma: será que ele pode fazer ou não pode, querido? Poder ele pode, só que é um porém. Será que eu permito? Porque aqui está dizendo, querido, que o oleiro, quando o Jeremias chegou e olhou, o oleiro estava fazendo o vaso ser meio troncho. Sabe o que ele fez? Ele fez do vaso conforme lhe aprouve, conforme ele quis. Você permite o Senhor trabalhar na tua vida do jeito que Ele quer. Porque às vezes, querido, é assim, olha, eu estou aqui nesse país, certo? As coisas não saem do jeito que eu quero. Aí eu falo assim: estou pegando minha escuda, estou indo embora. Ué, você está permitindo o Senhor trabalhar na tua vida? Você está no teu trabalho, o patrão pega no teu pé. Sabe uma coisa? Quero demissão. Você está permitindo o Senhor trabalhar na tua vida? Presta atenção, querido. Você entra na igreja, aí o pastor vem trazer uma palavra com amor, vem me exortar, ou o seu discipulador. Aí você fala assim: quer saber de uma coisa? Eu gosto de discipulador, não dá certo não. Estou saindo dessa igreja, isso não vai funcionar não. Você está permitindo Deus trabalhar na tua vida? Presta atenção, querido. Porque todas essas autoridades aí foram impostas por Deus. Isso me lembra uma certa ocasião, lá nos Estados Unidos. Tinha me convertido, aí comecei a caminhar no reino. Comecei a caminhar.
Eu trabalhava num local. Aí o amado lá começou a pegar no meu pé, sabe? Começou a pegar no meu pé. E eu me lembro de uma palavra que ele me deu uma vez. Falou que empregado para mim tem que estar à minha disposição, senão não serve. Aí eu me levantei e falei, então tal. Dei aquela resposta a ele e tal. Aí cheguei pro meu discipulador, falei assim, quer saber de uma coisa? Vou pedir demissão, estou saindo daquele trabalho. Ele falou, por quê? Aí eu falei assim, porque ele está pegando muito meu pé. Daqui a pouco eu vou perder a linha com ele. O discipulador falou assim, olha, você não só não vai perder a linha, como também você também não vai sair de lá. Eu falei, mas por que não? Ele falou, porque Deus está usando esse homem para tratar o teu caráter. Deus está usando esse homem para que você seja mais humilde, para que você seja manso de coração, para que você aprenda a ser paciente, para que você aprenda a suportar as pressões. Foi duro, querido. Mas glória a Jesus, Deus me deu graça e eu consegui me submeter. Esse meu patrão, ele teve 5 vezes para me mandar embora. Deus nunca permitiu. Nunca permitiu. Ele falou assim, não vai mandar ele embora não, porque eu ainda não acabei o tratamento com o meu servo aí, eu ainda preciso de você ainda para trabalhar nele. E toma de ferro com ferro, e toma de lá. Aí eu chegava, tô pedindo demissão. Volta lá, querido. Pode voltar lá. Continua naquele local. Chegou um momento que Deus me honra. Aí Deus fala assim, chegou o momento de você sair, filho. Aí Deus abre uma outra porta de outro trabalho. Falo com o meu discipulador fala assim, amém, isso é de Deus, pode ir. Deus está te honrando agora. Falei, que bênção, glória a Deus. Fui conversar com o meu patrão, que ia estar saindo da companhia dele. Chego lá, falo com ele, digo assim, estou saindo da companhia. Dou a ele 2 semanas de aviso prévio. Não é verdade? Que bênção. Tudo ali dentro dos conformes. No último dia. E aí a gente vê a graça e a misericórdia do Senhor, sabe, querido? Falei aqui que ele quase me mandou embora 5 vezes, não é verdade? Batei de frente com ele várias. No meu último dia de trabalho naquele lugar, o meu patrão vira para mim e fala assim, o Zeca que está saindo hoje da companhia não foi o mesmo que entrou. E ele falou assim, eu quero dizer para você que o dia que você quiser voltar, as portas dessa companhia estão abertas para você. Além de eu chorar muito naquele momento, a única coisa que conseguia sair da minha boca era assim, louvado seja o nome do Senhor. Se hoje vocês me veem, querido, à frente de uma igreja, pastoreando, eu e minha esposa, louvado seja o nome do Senhor. A honra e a glória, querido, é deles. Se hoje nós temos o que temos, se nós vivemos o que vivemos, se nós estamos onde estamos, louvado seja o nome do Senhor. Mas pastor, tem o que tem, você não tem riqueza, você não tem. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu tenho, querido, é dele, é para ele, veio dele, e se ele não me deu mais é porque ele acha que está bom para mim, ele sabe que está bom, e está bom, e acabou. Se permita ser tratado por Deus, igreja. Amém. Se permita ser tratado. E você pode perguntar, pastor, e o tratamento acabou? Continua, viu, querido? Até Jesus voltar. O tratamento continua. O vaso, volta e meia, tem que voltar para a mão do oleiro. Volta e meia, vez por outra, eu tenho que voltar para a mão do oleiro. Mas eu tenho que ser humilde o suficiente de reconhecer. Eu tenho que ser humilde o suficiente de falar assim, Senhor, me molda. Porque eu senti, eu não sou nada. Eu preciso ser moldado, eu preciso ser transformado. Eu preciso que as pessoas olhem para mim e vejam, não a mim, mas elas consigam te ver. Você está entendendo, igreja? Amém, queridos? Deus é tremendo, querido, nesse momento aqui. Deus, quando faz o homem, a Bíblia diz que Ele fez o homem, sabe de quê, querido? Do barro.
Deus faz o homem do barro. E a Bíblia nos compara agora a vasos de barro. Jesuicidência, né? Algumas pessoas falam, ih, coincidência, olha que coisa, mas isso é Jesuicidência. Viu, querido? Por isso que vez por outra a gente tem que ser moldado. A palavra diz que certa vez um cego chega diante de Jesus, pede para ser curado. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Chega diante de Jesus e quando chega diante dele, Jesus pergunta assim, o que você quer que eu faça? Veja que o cego, ele se permitiu ser tratado. Ele falou assim, eu quero voltar a ver. Tem pessoas que são soberbas, tem pessoas que são mentirosas, e Jesus passa e ele fala assim, Senhor, tem compaixão de mim. Aí Jesus olha para ele, vê quem ele é, mas pergunta para ele assim, o que você quer que eu faça? Porque o olheiro, querido, ele vai perguntar para você. Nesse caso de Jeremias aqui, o olheiro não perguntou não, ele olhou para o vaso e fez. Mas veja que o vaso também não fez menção de nada. Nós temos que ser assim, querido. E Jesus, quando olha para ele e o cego fala assim, eu quero ver de novo, querido, quero voltar a enxergar. E o que acontece, querido, é que ele faz o seguinte, sabe o que Jesus faz? Pega barro, faz algo tremendo, sabe? Faz assim, ó. Aí faz assim, eca. Não é verdade? Eca, cuspe. Ainda aí, além de cuspir, quando você cospe, às vezes um pedaço pega no barro, o outro não, né? Aí, bom, de repente pegou da parte, não, ele mistura. Tá vendo? Tem até sonoplastia. Aí ele lasca aquele cimento, querido, no olho do cara. Aí fala assim, vai se lavar lá agora, querido, que tá esse negócio aí, Neste. Pelo amor de Deus, o que os outros vão pensar? Você acabou de acordar e não lavou o rosto, é isso? Os outros vão pensar que você é remela. E remela marrom fica complicado, aquela coisa meio avermelhada e tal. Querido. Teve um cego quando chega diante de Jesus, Jesus faz isso. Quando ele volta, Jesus fala assim, você está vendo? Ele fala assim, eu vejo as pessoas como árvore. Deus vai e faz de novo. Aquela lama de novo, no olho do cabra, impõe as mãos sobre ele. Então, querido, veja que a pessoa, quando ela se aproxima de Jesus, veja que esse cego em particular, ele recebe do barro, que foi da onde Deus fez o homem. Ele recebe é tipo assim, o barro estava torto, e Jesus pega ali o barro e dá uma acertada no vaso, sabe, querido? Só que ele bota cuspe. Sabe o que é o cuspe? Jesus ali, não sei se você sabe, se você fizer um exame, no cuspe tem o DNA da pessoa. Você sabia disso? Jesus deu do DNA dele pro cara. Olha. E esse homem começa a ver. Só que para esse homem voltar a enxergar, que foi a segunda vez, além dele fazer aquela massinha, ele impõe as mãos. Sabe o que é isso? Cobertura. Sabe o que significa cobertura? Liderança. Governa. Reina agora, Senhor, na minha vida. Molda agora esse vaso de barro aqui do jeito que o Senhor quiser. Você não precisa responder. Mas será que você está pronto para isso, querido? Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos seguir a mensagem? Porque Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Somos feituras de barro. Olha só, querido. Somos usados e transformados pelo Senhor como vaso de honra e glória. Olha o que diz 2 Timóteo, o versículo 20, não é verdade? Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro. Uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso de honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, preparado para toda boa obra. Olha o que a palavra está dizendo.
se eu me permito ser trabalhado, ser purificado, ser lavado, o que a palavra está dizendo é assim: você vai estar preparado para toda boa obra. Não vai ter nada que Deus pense em fazer que você não vai estar apto a fazer. Você está conseguindo entender isso, igreja? Amém? E esse vaso é justamente, querido, usado para isso, para estar pronto, para profetizar a graça do Senhor. Aquilo que nós recebemos, agora Deus nos usa para profetizar a mesma graça. Olha o que diz 1 Pedro 1,10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e adquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Olha só, querido. Primeiro eles receberam, eles indagaram e adquiriram. E agora os profetas profetizaram acerca dessa graça que receberam aos outros e tem nos alcançado. Tem nos alcançado. Você e eu temos recebido dessa graça. Temos que começar a multiplicar, querido. Temos que começar a multiplicar. Temos que começar a fazer. Temos que começar a dar, a profetizar essa graça. Mas você tem que estar pronto e eu também. Você tem que estar pronto e eu também. Deus, querido, levantou muitos profetas para juízo. Você sabia disso? Nós estamos falando aqui de profetizar a graça, não é verdade? Deus levantou muitos profetas para juízo. A gente vê alguns, querido. A gente vê Jeremias, falamos dele semana passada, não é verdade? A gente vê também que Elias foi um destes homens de Deus, com a missão de levar juízo em situações, querido, que feriam a santidade de Deus. Mas presta bem atenção que Pedro aqui nesse versículo fala que houveram profetas, querido, que profetizaram graça. Profetizaram graça. Profetizaram favor. Ou seja, conduziram aquelas pessoas e falaram assim: não está tudo perdido. Deus te ama. Deus te ama. Amém, querido? E os profetas, querido, que não somente apontaram os problemas, mas mostraram a direção e a solução. Um desses homens, amado, foi Isaías. Isaías, amado, foi também um profeta que na verdade ele passou por essas três fases aqui. Ele foi usado como juízo. Ele foi usado para profetizar juízo a princípio. E olha o que é que diz Isaías 5:8a. Ai dos que ajuntam casas ai dos que ajuntam casas, casa a casa. Isaías 5:11. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e se demoram até a noite, até que o vinho os esquenta. Isaías 5:20. Ai dos que o mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Isaías 5:21. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. Isaías 5:23. Ai dos que justificam os ímpios por presentes e aos justos negam justiça. Olha só, querido, é só justiça, não é verdade? Só justiça. Ai daqueles que fizerem isso. Ai daqueles que fizerem isso. Ai daqueles que fizerem. Vai acontecer isso assim. Vai acontecer. Vocês vão ver. Vocês vão ser destruídos. Vocês não receberão a promessa. Vocês é juízo em cima de juízo. Amém, queridos? Amém. Mas olha só que coisa tremenda. Porque um dia Isaías tem um encontro com o Senhor. E esse encontro de Isaías com o Senhor foi justamente, a palavra diz que foi no ano que morreu o rei Uzias, que era seu tio. Olha que coisa. No ano que morreu o rei Uzias, ele consegue ver o Senhor. Isaías diz assim, no próprio capítulo 6 ele diz: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E ele descreve, querido, quão maravilhosa era aquela visão. Você está entendendo? O quão glorificado, o quão nas alturas estava aquele trono, o quão cheio de glória. Ele descreve como é que estavam em volta do trono, e santo, santo, aquela coisa tremenda. Amém, queridos? E olha só que isso muda. Deixa eu falar um negócio para vocês, amado. Não tem, amado, como ter um encontro com o Senhor e ao ver
o Senhor, e ao ver o Senhor, a gente não consiga ver quem nós somos. Não existe. Quando eu dou de cara com o Senhor, não tem como eu olhar para Deus, não tem como eu estar diante da presença de Deus e não reconhecer quem eu sou. Viu, querido? Para que você veja isso, olha o que acontece. Jeremias 6, o versículo 5. Então disse eu, olha só aqui: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo a mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou na minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Querido, presta atenção. Quando eu reconheço que eu sou diante do Senhor, meu amado, um anjo se aproxima da tua presença, e a unção e a graça caem diante da tua vida. Você tem ideia do que aconteceu aqui? Quando ele vê o Senhor, ele olha para ele, ele reconhece quem ele é, e automaticamente Deus derrama da sua graça. Vem um anjo, toca com a brasa viva do altar nos lábios dele, e dá algo, profetiza algo na vida dele, profetiza algo, diz assim: a tua iniquidade foi tirada, e o teu pecado, querido, você foi purificado dele, você está limpo agora. Você está conseguindo entender, igreja? Tudo começa quando eu reconheço que eu sou, quando eu reconheço que eu sou pecador, quando eu reconheço que eu não posso absolutamente nada, quando eu reconheço que eu sou vaso de barro, sou imperfeito, sim, e que somente o Senhor, que é Deus, pode mudar essa situação. Quando isso acontece, querido, isso muda a história de uma vida, muda a história de uma pessoa. Você está conseguindo entender, igreja? Porque isso acontece, porque Isaías, ele testemunha do resultado. Olha o que acontece em Isaías 5:54. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita. Lembra da brasa viva que tocou nos lábios? Olha aí. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer ao seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como aqueles que aprendem. Numa outra versão diz: para que eu ouça com ouvidos de discípulo. Olha só, querido, o resultado vem porque Deus começa a te honrar. Deus começa a fazer na tua vida em primeiro lugar, e depois Ele começa a fazer através da tua vida, na vida de outros, daqueles que estão ao teu redor, daqueles que se aproximam de você. Você está no teu trabalho, a pessoa está do teu lado, querido, ele começa a ser impactado pelaquela graça, ele começa a ser impactado pela presença de Deus na tua vida. Ele começa a ver que o que sai da tua boca não pode ser humano, porque vem com graça, vem temperada com sal, querido. Você está entendendo? Amém, querido? E aqueles que estão com o coração, amados, conturbado, eles saem com o coração em paz. Por quê? Por causa da palavra que saiu da tua boca, porque saiu com unção. A palavra que saiu da tua boca não veio de você, veio de Deus. Passou por você, como um vaso de barro na mão do oleiro, passou por você, mas atingiu aquela vida. Você está entendendo, querido? Quando esses passos aqui, querido, não acontecem na minha vida, eu não vejo o Senhor, não reconheço quem Ele é. Primeira coisa que ele vê aqui, que Isaías vê, ele reconhece quem Deus é. Você está entendendo, querido? E logo em seguida, mano, ele recebe a unção e daqui a pouco ele está multiplicando. Ele recebe a unção e daqui a pouco está fazendo a mesma coisa. Ele passa então, amado, ele passa então a profetizar a graça. Isaías 54. Prestem bem atenção nisso. Quer aprender a profetizar a graça, igreja? Amém? Prestem bem atenção nisso, porque é isso que Deus tem para derramar. Deus quer levantar nesse local aqui nessa noite um exército. Amém. Um exército de eruditas do Senhor. Um exército, querido, de pessoas que
começam a divulgar e a profetizar a graça do Senhor por toda a terra. Amém, queridos? Presta atenção. Isaías 54, versículo 1 em diante, acompanhe comigo. Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Você acha que uma pessoa estéril está bem de vida, querido? Está contente com a situação? O profeta, quando ele vai profetizar graça, ele olha para ela e fala assim: deixa eu te apresentar um Deus aqui que você vai cantar de alegria. Deixa eu trazer a alegria do Senhor para você. Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Exulta de prazer, com alegria, canta e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam, não o impeças. Alonga as tuas cordas e afirma bem as tuas estacas. Começa a alongar, a igreja, a tua estaca. Começa a alongar a tua tenda, que cabe mais gente, cabe mais unção aí dentro, querido. Porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas nas cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te esquecerás da vergonha. Não, e não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrará mais do opróbrio e da tua viuvez, porque o teu Criador e o teu marido, Senhor dos exércitos, olha aí, igreja, Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado teu Deus, que toda a terra, de toda a terra, porque o Senhor te chamou como a uma mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade que é desprezada, diz o Senhor. Porque as montanhas se desviarão e os outeiros tremerão, mas a minha benignidade não se desviará de ti, e o conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Ó oprimida, arroja com a tormenta e desconsolada, como tormenta e desconsolada. Eis que eu porei as tuas pedras com todo o ornamento, e te fundarei sobre safiras, ó glória, e as tuas janelas farei cristalinas, e as tuas portas de rubis, e todos os teus termos de pedras aprazíveis, e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos teus filhos será abundante, com justiça será confirmada, e estarás longe da opressão, porque já não temerás, e também o espanto, porque não chegará a ti. Dá uma salva de palmas, Senhor, igreja. Aleluia, aleluia. Nós somos vasos de barro, igreja. Nós somos vasos de barro, e nos permitimos ser moldados e trabalhados pelo o Senhor. Ele nos honrará. Ele é que vai nos honrar. Ele é que vai nos honrar. Você já parou para pensar num negócio desse? Janelas cristalinas, as portas de rubis. Você já reparou nisso? Sabe o que é isso, querido? É que Deus vai fazer de você um vaso de honra. Quando as pessoas olharem para vocês e para mim, eles não vão conseguir ver vaso de barro. Eles não vão conseguir ver aquela pessoa imperfeita. Eles vão conseguir ver somente a glória do Senhor resplandecendo através da tua vida e da minha. Você está entendendo, igreja? Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Olha só, amado, Deus, mais uma vez repetindo, não busca vasos nobres. É particularidade dele usar vasos frágeis, sabe? Usar vasos realmente que as pessoas olham e não dão nada por ele. Aqueles em que ninguém aposta nada, sabe nele? Aqueles em que a pessoa fala assim: desse aí não vem nada de bom não. Esse aí não vai servir para absolutamente nada. Pode jogar fora porque não presta. É esse que Deus quer. É esse que Deus gosta de usar.
E sabe por que Deus faz isso? Para poder envergonhar os sábios. Deus faz isso para poder envergonhar aqueles que acham que são alguma coisa. Pega aquele de trás das malhadas. Pega um pastor de ovelha, esquecido até pela família, e bota ele como rei. Deus quer fazer isso na tua vida. Só que eu tenho que reconhecer quem é o meu Deus. Eu tenho que saber quem é o meu Deus. Diante desse Deus eu tenho que ver e reconhecer quem eu sou. Permitir ser trabalhado na mão do Senhor. Permitir ser moldado pelas mãos do nosso Criador, para que Ele possa usar esse vaso, para que Ele possa honrar esse vaso. Amém, igreja? Fique de pé.